Aula 15. A Epístola aos Romanos. Esse documento sagrado é, sem dúvida, o mais teológico e apologético de todos os documentos neotestamentários. A Epístola aos Romanos decorre sobre temas eclesiásticos e teológicos importantes para se conhecer e viver o cristianismo de forma saudável. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos é uma epístola paulina, porém, não devemos entender que foi Paulo que fundou a Igreja de Roma. Acredita-se que essa igreja foi fundada por judeus que se converteram no dia de Pentecostes. Na igreja em Roma, havia surgido muitas dificuldades doutrinárias, onde alguns dos membros estavam abusando da liberdade cristã, praticando coisas perniciosas e até participando de orgias. Em vista disso, Paulo, ao tomar conhecimento dos casos, escreve essa epístola, visando corrigir tais atos. Por isso, este livro não é de natureza apenas informativa e didática. Romanos nos apresenta uma apologia à fé cristã. Nessa impressionante epístola, Paulo denuncia o verdadeiro estado dos falsos crentes. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A Epístola aos Romanos visava corrigir os erros doutrinários e práticos, apresentando-nos um dos maiores e mais profundos tratados apologéticos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, através desta carta, aproveita para orientar os crentes, ainda neófitos, com respeito ao uso da liberdade. Seu apelo a esses é que, se necessário fosse, evitasse a prática de coisas duvidosas, tais como comidas provavelmente distribuídas em festas públicas, de onde não se sabia ao certo a sua procedência. Havia crentes que se escandalizavam vendo outros crentes se alimentando de tais comidas, e neste ponto, Paulo os instrui. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come, com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Paulo corrige o conceito da prática de sacrifícios para se agradar a Deus, ou mesmo para obter seu favor, que provavelmente rondava pela Igreja de Roma, apontando a única forma de agradarmos a Deus: pela fé. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Essa epístola é tal como luz a iluminar as veredas da vida cristã, e como tal, é necessário que cada crente a conheça e procure orientar-se pelas diretrizes nela apresentadas, exercitando-se na prática dessas diretrizes, sempre e continuamente, como se fosse o pão diário de nossa alma.
William Tyndale, em referência à Epístola aos Romanos, disse certa vez: verdadeiramente, ninguém pode lê-la com demasiada frequência ou estudá-la demasiadamente bem, pois quanto mais a estudamos, mais fácil ela se torna. Quanto mais a mastigamos, mais agradável ela fica. E quanto mais meditativamente ela é pesquisada, maior é o número de preciosidades que ali descobrimos. Tão grande é o número de tesouros espirituais que ali se oculta. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A Epístola aos Romanos visava corrigir os erros doutrinários e práticos, apresentando-nos um dos maiores e mais profundo tratado apologético do Novo Testamento. A Epístola aos Romanos. Data: A igreja cristã foi inaugurada na cidade de Roma algum tempo antes do apóstolo Paulo escrever-lhe. Paulo, após passar por Éfeso, chega a Corinto, de onde escreve esta carta. O desejo do apóstolo era corrigir alguns erros costumeiros que campeavam dentro da igreja de Roma e que, de alguma forma, parece que foram tolerados por algum tempo. A data em que Paulo chega em Corinto e escreve essa epístola fica entre os anos 53 e 55 depois de Cristo. Através da Epístola aos Romanos, Paulo corrige o conceito da prática de sacrifícios para se agradar a Deus, ou mesmo para obter seu favor, que provavelmente rondava pela Igreja de Roma, apontando a única forma de agradarmos a Deus, pela fé. A Epístola aos Romanos. Autor: Esta epístola foi escrita por Paulo para os cristãos em Roma. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O apóstolo estava em Corinto, na casa de um abastado crente chamado Gaio. Saudai-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Paulo teve como escrevente Tércio. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. A carta foi levada a Roma por uma viúva, cujo nome era Febe, que ia ali tratar de seus negócios particulares. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo.
Jesus Cristo, revelado em Romanos. A revelação de Jesus Cristo em Romanos é evidente quando se leva em conta que os pecados latentes na Igreja de Roma haviam roubado a paz dos crentes, levando-os a serem acusados por si mesmos e pelo diabo. Necessário era então levá-los a compreender que nunca se sentiriam justificados olhando para si mesmos. Deveriam entender que somente por Cristo torno-me possuidor de uma declaração irrefutável: sou justo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Cristo se revela em Romanos como nossa justificação. O apóstolo Paulo escreveu aos crentes romanos logo após tomar conhecimento dos pecaminosos casos que estavam acontecendo no seio da igreja. Seu desejo era corrigir tais atos. A Epístola aos Romanos. Tema central: A Epístola aos Romanos traz em seu cerne uma resposta à grande pergunta dos séculos: como pode o homem ser justificado? O apóstolo procura responder a essa indagação através de um bem elaborado tratado, dando-nos a mais completa explicação que se encontra no Novo Testamento. Assim, o tema central da Epístola aos Romanos é a justificação pela fé. Palavra-chave: